Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim nos libertarmos das trevas da ignorância. E é exatamente por isto que aqui nos encontramos mais uma vez e agradecemos. E é preciso que agradeçamos a Deus constantemente pela graça da vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita, que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Gratidão a Deus por tudo isto, gratidão a Deus por ter nos enviado à Terra, Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, que veio nos auxiliar neste processo de iluminação espiritual, despertar espiritual. E exatamente por isto e para isto que Jesus nos deixou este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Gratidão a Jesus. Aos espíritos amigos, não podemos deixar de agradecer-lhes pelo amparo, pela proteção, pela sustentação que sempre têm nos dado ao longo da nossa trajetória. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Então, hoje aqui nos encontramos para mais um estudo sistematizado de O Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando acerca do sono e os sonhos. Capítulo de número 8, livro número 2 ou parte 2 de O Livro dos Espíritos. Lembrando que o capítulo número 8 tem como título Emancipação da Alma. E dentro desta emancipação da alma, emancipação parcial, estudamos acerca do sono e os sonhos neste momento. Questão de número 405. Nesta questão 405, Kardec questiona aos espíritos superiores acerca de pressentimento e imaginação. Será que tudo aquilo que nós lembramos, se é que lembramos, quando acordamos no corpo físico, após o descanso deste corpo físico, será que foram sonhos? Será que foram reencontros, pressentimentos ou imaginação nossa? Então Kardec quis saber dos espíritos superiores da seguinte maneira: veem-se frequentemente em sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. Então nós vemos, muitas, em especial, tem pessoas que veem mais ou pressentem mais do que as outras, veem assim de uma forma tão nítida quanto as coisas para o futuro, ou em relação às coisas para o futuro, que se tem quase a certeza de que realmente vai se cumprir, porém não se cumpre. Então Kardec quis saber que neste caso veem-se frequentemente em sonhos coisas que parecem pressentimentos, ou seja, sentir previamente, porém não se cumpre. De onde vem isso? Será que realmente foi um pressentimento ou uma premonição, ou simplesmente imaginação? Porque sabemos que tem diferenças, e grandes diferenças, entre um pressentimento e imaginação nossa, criação mental nossa.
Então é exatamente por isto que Kardec questionou aos espíritos amigos acerca deste assunto, e eles responderam a Kardec e a todos nós. Eles podem, ou seja, os pressentimentos podem cumprir-se para o espírito, se não para o corpo. Então, o pressentimento ou aquela antecipação, o pressentir ou ver antes, ou ter aquela premonição, poderá se cumprir para o espírito, mas não para o corpo. Isto é, o espírito vê a coisa que deseja porque vai procurá-la. É preciso não se esquecer que durante o sono, a alma está sempre mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, ela jamais se liberta completamente das ideias terrenas. Então, o espírito, durante o sono do corpo físico, leva às preocupações aqui do mundo físico, porque ele não está completamente liberto da matéria. Ele continua preso à matéria através do laço fluídico, porque se ele desprendesse totalmente, aconteceria o desencarne. Ou seja, em se rompendo completamente os laços, aconteceria a desencarnação. Então, neste caso, uma vez o espírito estando apenas parcialmente livre, ou seja, uma emancipação parcial, ele sofre todas as influências da matéria, inclusive as preocupações nossas, aquelas preocupações, aquelas tribulações da vida cotidiana, aquelas tribulações ou preocupações que tivemos ou pelas quais passamos durante o dia. Então é por isso que aqui Kardec recebeu dos espíritos superiores estas informações, que é preciso não se esquecer que durante o sono a alma está sempre mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, ela jamais se liberta completamente das ideias terrenas, ou seja, sofre as influências das ideias terrenas. Disso resulta que as preocupações da vigília, ou seja, as preocupações de durante, ou aquelas preocupações que tivemos durante o dia, podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou o que se teme. A isso verdadeiramente pode se chamar um efeito da imaginação. Um efeito da imaginação. E aí eles encerram quando se está fortemente preocupado com uma ideia, a ela se liga tudo aquilo que se vê. Ou seja, quando estamos muito preocupados com uma ideia, criamos até visões, vemos coisas que não existem. E para o espírito não é diferente, conforme aqui nos esclarecem os espíritos amigos. Quando se está fortemente preocupado com uma ideia, a ela se liga tudo aquilo que se vê. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão número 405 acerca do sono e os sonhos, e seguimos adiante com as nossas reflexões, agora com Miramês. Mas antes de iniciarmos com Miramês, quero aqui abraçar fraternalmente a todos os irmãos e irmãs de jornada que aqui se fazem presentes, abraçando o nosso irmão Rodrigo Rodrigues, muito obrigado por sua presença, e todos os demais irmãos e irmãs de jornada que já se encontram aqui neste ambiente, bem como todos aqueles e aquelas que terão acesso a estas reflexões que ficarão aqui gravadas e compartilhadas em outros ambientes. Gratidão por sua presença, por sua participação. Então, assim, dito isto, seguimos
agora com Miramês, Filosofia Espírita, capítulo 48, onde nós encontramos, neste capítulo 48 do volume número 8 da coletânea Filosofia Espírita, que é composta por 20 volumes, encontramos os comentários à questão 405, e este capítulo 48 tem como título Pressentimentos e Imaginação. Então, pressentimentos e imaginação é sobre isto que Miramês nos fala. E aí ele começa dizendo: muitos sonhos evidenciam aquilo que o espírito viu antes ou pressentiu. Os que são interpretados como banais confirmam noutra dimensão a fragilidade do espírito, e outros não foram bem interpretados à luz do verdadeiro entendimento espiritual. Então, assim, Miramês nos orienta, nos esclarece acerca da nossa condição evolutiva, acerca da fragilidade do espírito, porque a depender da fragilidade do espírito, muitos dos nossos sonhos poderão ser classificados aqui a nível terreno como sendo banais, devido à fragilidade do espírito, e outros não foram bem interpretados à luz do verdadeiro entendimento espiritual. Sendo assim, os sonhos são como os nossos entendimentos quando encarnados. O que se passa durante o dia da alma no corpo, o que se vê, o que se ouve, o trabalho que realizamos, não são ilusões, por se encontrar frente a frente com as coisas e não precisar de interpretações. Então, enquanto nós aqui nos encontramos no corpo físico durante o dia, durante a vigília, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, o trabalho que realizamos, não são ilusões, porque nós nos encontramos frente a frente com as coisas e não precisa, neste caso, de interpretações. Na liberdade parcial, ou seja, durante o descanso do corpo físico, nesta liberdade parcial da alma, pela porta do sono, o que se vê ou ouve pode mudar-se pelo que se encontra com mais nitidez na memória do corpo físico. Aí precisa de interpretação ou de interpretações. O espírito se encontra ligado ao corpo, sujeito às suas vibrações e às ideias mais condicionadas na alma. Então, o espírito se encontra ligado a um instrumento físico, ligado à matéria, esta barreira que o impede agir com maior liberdade, e neste caso sujeito às suas vibrações. Quanto mais pesada, quanto mais densa a matéria, mais sujeito às suas vibrações, que também serão mais pesadas, e as ideias mais condicionadas na alma. Isso vai se aclarando com a evolução do espírito. Então, o corpo físico é para nós, a maioria absoluta de nós que aqui nos encontramos, a depender da nossa evolução, que não é assim tão grande, a maioria de nós. Então, o corpo físico é uma barreira imensa, porque a matéria é muito densa. A partir do momento, conforme diz aqui Miramês, que o espírito vai evoluindo, vai aclarando as suas ideias, vai conhecendo um tanto mais a verdade, conforme nos orienta Jesus, ele vai ganhando liberdade, ou irá ganhando liberdade. Quanto maior for o seu conhecimento, maior a sua liberdade, consequentemente, maiores serão as suas responsabilidades. Então é por isto que Miramês aqui nos fala que essas ideias vão se aclarando, ou seja, a visão vai se ampliando,
com a evolução do espírito encarnado e com a própria atmosfera terrena. O ambiente pesado do planeta, onde estagia a humanidade, influencia e muito nas recordações dos sonhos e vibrações espirituais. Então, o ambiente ainda pesado onde nós nos encontramos, porque a atmosfera terrena é ainda muito pesada, então isto influencia e muito neste recordar estes reencontros no mundo espiritual que nós classificamos como sendo sonhos. Esses encontros, reencontros, revelações e assim sucessivamente, devido à evolução do espírito não ser assim tão grande, bem como as vibrações do planeta Terra e ainda combinado com o corpo físico, matéria ainda muito grosseira, muito pesada. O tempo é o ilustrador divino. O tempo é o ilustrador divino e ele nos faz compreender melhor as leis espirituais, capazes de nos trazer a verdade no reino do coração e da inteligência. Então, assim, o tempo, conforme diz Miramês, é esse ilustrador da alma. O tempo e o nosso esforço, ou com o tempo e com o nosso esforço, nós iremos cada vez mais compreendendo melhor as leis espirituais e esta compreensão. E com esta compreensão, nós iremos tendo acesso à verdade, e esta verdade vai sendo cada vez mais gravada e ficando nítida no reino do nosso coração e da nossa inteligência. Sendo assim, diz Miramês na sequência, que compete a cada criatura estudar. Compete a cada um de nós, criaturas, ou seja, filhos de Deus, consequentemente irmãos uns dos outros, estudarmos, nos esforçarmos para nos melhorarmos todos os dias, lapidando nossos valores para que eles possam se expressar nos caminhos da vida. E este esforço do estudo, do melhorar a cada dia, e esse oução pessoal e intransferível. Eu não conseguirei fazer por você, você não conseguirá fazer por mim. Mas assim, juntos, estudando juntos, nos esforçando juntos, nós poderemos andar de uma forma mais rápida, compartilhando conhecimentos, compartilhando ideias, refletindo, trocando experiências, sem sombra de dúvida que caminharemos de uma forma mais rápida. Assim como acontece no nosso ambiente de trabalho, o permutar experiência, o ajudar um ao outro na resolução dos problemas, na resolução das tarefas, assim também acontece a nível espiritual. Exatamente por isto e para isto que aqui nos encontramos reunidos em uma sala virtual, discutindo, conversando, dialogando acerca destes assuntos tão importantes para a nossa vida. E aí Miramês acrescenta na sequência, Jesus foi e continua sendo um doador divino para todos os povos que de pronto não o reconheceram como tal, por estarem iludidos com o ouro e os prazeres inferiores. Então Jesus foi e continua sendo o doador divino. Ele veio à Terra exatamente para isto, para nos auxiliar, realizando este processo de doação, de entrega verdadeira para e por todos nós.
Mas só que muitos de nós, naquela época, estávamos, e ainda muitos de nós estamos iludidos, ainda iludidos com o ouro e os prazeres inferiores aqui da terra. Mas todos estão sendo chamados e escolhidos para compreenderem o Cristo de Deus e passarem a modificar suas vidas baseados na vida de Jesus. Exatamente por isto que encontramos na questão de número 625 de O Livro dos Espíritos, a resposta dos espíritos amigos a Kardec, quando ele questionou acerca daquele espírito mais perfeito que foi encaminhado à Terra, na condição de guia e modelo para toda a humanidade, e os espíritos amigos simplesmente responderam: Jesus. Então Jesus é este guia, é este modelo, que possamos modelar as nossas atitudes às atitudes de Jesus. Quando tivermos que adotar ou ter que escolher um caminho a ser seguido ou realizar alguma tarefa e estivermos em dúvida, questionemos a nossa consciência: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Qual seria o comportamento de Jesus? Se fosse ele neste momento no meu lugar, qual seria a sua atitude? Qual seria o seu comportamento? Qual caminho ele escolheria para caminhar? Então é por isto que aqui Miramês nos fala que todos nós estamos sendo chamados, nestes 2000 anos de cristianismo, continuamos recebendo estes chamados de Jesus. No entanto, poucos de nós ainda compreendemos ou já compreenderam o Cristo de Deus. Quando o Cristo estiver em nossos corações, passará tudo a se confirmar, porque quem conhece a verdade tornar-se-á livre das mentiras. Então é exatamente por isto e para isto, voltamos a repetir que aqui nos encontramos mais uma vez nesta busca pelo conhecimento da verdade. Quando o Cristo, ou seja, quando os conhecimentos, quando os exemplos de Jesus estiverem em nossos corações, sendo praticados por cada um de nós, nas menores atitudes do dia a dia, tudo passará a se confirmar, ou seja, estes ensinamentos de Jesus, porque quem conhece a verdade tornar-se-á livre das mentiras. É exatamente por isto que Jesus nos fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando conhecermos a verdade, e em conhecendo a verdade, nós nos libertaremos das trevas da ignorância, nós nos libertaremos das mentiras. O véu cairá e as nossas visões e sonhos não sairão da realidade da vida e do caminho para Deus. As más interpretações dos sonhos se encontram ligadas às ideias fortemente alimentadas por nós no decorrer do dia, quando o pensamento dominante é que se expressa como verdadeiro, sob forte condicionamento. Então, a interpretação ou as más interpretações dos sonhos, não interpretação dos sonhos por outras criaturas, conforme já estudamos, não são outras criaturas quem devem interpretar os nossos sonhos, mas nós próprios. E é exatamente por isto que aqui Miramês nos fala que as más interpretações dos sonhos se encontram ligadas às ideias fortemente alimentadas por nós no decorrer do dia, ou seja, a influência destas preocupações, a influência do nosso comportamento ainda desequilibrado no decorrer do dia, quando o pensamento dominante é que se expressa como verdadeiro, sob forte condicionamento. Não se pode negar muito dos sonhos reais que acontecem em situações
principalmente com moribundos, por se encontrarem mais desprendidos da matéria. Então aqui Miramês nos lembra também acerca daquelas pessoas, ou nós, quando nos encontrarmos doentes, de uma forma, digamos assim, bem debilitada no corpo físico, ou seja, a alma se tornará menos presa ao corpo físico, porque talvez naquele momento já esteja sendo preparado o verdadeiro desligamento ou desligamento completo da matéria. Então aqui ele fala de pessoas moribundas, ou seja, doentes, e que fazem revelações quanto às ocorrências do futuro, ou coisas que ocorreram no passado ou que estão ocorrendo no presente. Então é por isso que aqui ele nos fala, não se pode negar muito dos sonhos reais que acontecem em situações, principalmente com pessoas moribundas, por se encontrarem mais desprendidas da matéria. Mais desprendidas da matéria, ou seja, a barreira do corpo físico, a influência do corpo físico, as vibrações do corpo físico não atinge ou não atrapalha tanto o espírito. Quanto mais liberto estiver o espírito, menos problemas ele terá em relação às lembranças destes sonhos. Quem está em uma cama onde vai deixar o fardo físico, usa as faculdades mediúnicas mais acentuadamente e se comunica sempre com o outro mundo, onde está prestes a ingressar. São visões comprovadas em todos os países no seio dos povos. Não nos cansamos de apontar a doutrina dos espíritos como caminho para entender esses fatos espirituais e sentir a consciência em paz. Então aqui Miramês nos lembra a doutrina espírita, que é exatamente a doutrina espírita que estamos aqui estudando, que a doutrina espírita nos auxilia nestes entendimentos, nos auxilia no conhecimento, porque a doutrina espírita, juntamente com o Evangelho de Jesus, veio para clarearem a nossa vida, a nossa jornada. Então aqui ele nos lembra, não nos cansamos de apontar a doutrina dos espíritos como caminho para entender esses fatos espirituais, e sentir a consciência em paz. Quem desejar aprender o significado dos sonhos e visões mais nitidamente, estude o Espiritismo com atenção. Então, quem quiser conhecer e aprender, ou desejar aprender os significados dos sonhos e visões mais nitidamente, não estudem ou não estudemos estas revistas, estes livros que existem por aí sobre o significado dos sonhos, ou mesmo hoje na internet. Estudemos a doutrina espírita, estudemos o Evangelho de Jesus com maior atenção, ou com a atenção possível, porque esta filosofia divina nos encaminhará para o verdadeiro entendimento espiritual, ainda somando para o seu bem muita paz de espírito, por mostrar de modo verdadeiro que existe a felicidade. Então, se queremos conhecer, entender, compreender o significado dos sonhos, as visões, estudemos a doutrina espírita. Devemos nos reunir sempre e trocarmos ideias sobre os valores imortais do espírito na pátria do espírito,
sempre fazemos isto. E quando for feito no plano dos encarnados, os desencarnados estarão juntos para inspirar sobre a verdade, salientando o amor e mostrando todos os caminhos da caridade que salva. Então aqui Miramês nos lembra sobre a necessidade de nos reunirmos, exatamente isto que estamos fazendo aqui neste momento, nos reunindo, e aqui nos encontramos reunidos, conversando acerca deste assunto, acerca dessas ideias e valores imortais do espírito. Porque no mundo espiritual, isto acontece constantemente. Os espíritos se reúnem para trocarem experiência, para permutarem ideias, para conversarem, para aprenderem uns com os outros. Então, assim, Miramês nos orienta para que façamos da mesma forma que no mundo espiritual, nos reunamos aqui na Terra para aprendermos juntos, porque assim caminharemos mais rápido. E aí Miramês encerra estas reflexões neste capítulo 48 do volume número 8, os comentários à questão 405 da seguinte maneira: empenhemo-nos. Então ele nos convida ao empenho verdadeiro, ao esforço verdadeiro neste aprendizado, onde o perdão se manifesta como conciliador divino e que a fraternidade seja o elo da vida para a vida. Então ele pede o empenho da nossa parte neste aprendizado de o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, onde o perdão é a base, o perdão se manifesta como conciliador divino e que a fraternidade seja também o elo da vida para a vida. Estaremos assim unidos em nome de Deus sob a égide de Jesus, conforme Jesus nos disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Que possamos estar reunidos sempre em nome de Jesus, para que Jesus possa estar junto de nós. Abraço fraternal a todos e a todas. Mais uma vez, muito obrigado por sua presença, por sua participação. E até breve, em nome do Cristo nosso Senhor.